É aí então que entra Jurassic World Rebirth, ou Recomeço, como ficou conhecido aqui no Brasil, com esse objetivo de trazer de volta a vibe dos filmes antigos, aquela energia clássica de Ilha dos Dinossauros e o pessoal tentando sobreviver a todos os tipos de criaturas que nela habitam. Parece ser uma grande ideia, até porque de vez em quando é bom voltar então ao básico. Quer dizer, funcionou com Alien Romulus, então por que não funcionaria aqui? Talvez o problema dos antigos filmes fosse tentar dar um salto maior do que a perna. Voltar para o básico poderia ser uma boa resposta para tentar trazer de volta aquele sentimento que tínhamos com os primeiros filmes dirigidos pelo Steven Spielberg. Trazer até mesmo o roteirista dos primeiros filmes, então, também poderia ser uma boa solução, até porque é um nome importante. Trazer um renomado diretor da nossa atualidade, como Gareth Edwards, também seria uma boa. Então, o que poderia dar errado, afinal de contas? Bom, antes de tudo, antes de falarmos de dinossauros, de ilha louca e tudo mais, devemos então analisar o principal elemento que compõe um filme, talvez o elemento mais importante de toda a produção. Eu acho que isso é indiscutível, que é a história. Afinal de contas, um bom filme tem que ter uma história. Até filmes que não se importam muito com uma narrativa precisam ter uma narrativa, até porque isso se trata de uma história. Então, vamos lá. A história é literalmente 2 filmes em um. Sim, Jurassic World Recomeço aí é a mistura de um filme de sobrevivência com um filme de uma super operação louca numa terra distante. E a gente tem então o grupo lá da Scarlett Johansson tentando ir atrás das 3 maiores criaturas que habitam a Terra neste momento. E, ao mesmo tempo, temos uma detestável família perdida ali naquela situação. Eu sempre estranhei este elemento desde o maldito momento que foi dito isso nas primeiras sinopses do filme. Eu realmente achava que não fazia muito sentido esse pessoal estar aí perdido, ao menos que eles fossem parentes de alguns dos personagens do primeiro grupo. Eu não conseguia pensar como eles iam encaixar essa parte da trama neste filme. E, bom, esse sentimento se tornou bem real quando eu assisti e percebi que realmente essa desgraça aí não faz o menor sentido, cara. Simplesmente é o pai de família ali tentando se acertar ali com o seu genro e de suas 2 filhas e tudo mais. Cara, eu não sei, talvez a ideia fosse trazer um lado mais simples de pessoas comuns como eu e você sobrevivendo a uma situação como elas. É algo que de certa forma rola lá no primeiro filme, até porque a gente não tem ninguém lá super conhecedor de combate, nem nada do tipo. Quer dizer, são pessoas mais comuns tentando sobreviver a uma situação extraordinária. Então, sei lá, talvez a ideia fosse repetir isso, mas ficou cagado pra caralho. Tipo, nossa senhora, não faz o menor sentido aquela gurizada tá lá. Eles não agregam a nada naquela história, de verdade mesmo, é uma porcaria. Cara, aquele moleque lá é uma porcaria. A cena dele dando a mijada e os dinossauros quebrando o pau lá atrás, tá ligado? Eu não sei se era pra ser engraçado, se era pra ser assustador, ou... É porque ela tem um tom meio... Eu acho que era um terror, comédia, sei lá. Ficou horrível, é uma merda. O moleque oferecendo tabaco pra guria, cara. Oferecendo uma porra numa erva pra uma menininha, tá ligado? Que porcaria de cena aquela ali, cara. Meu Deus. Quem que olhou essa parte do roteiro falou assim: nossa, isso vai ser muito engraçado, cara. Que legal, vamos botar isso no filme. Cara, que porcaria é essa, tá ligado, cara? Acampamento Jurássico conseguiu fazer um trabalho melhor colocando um grupo aí de jovens ali no meio do mato né, pessoas comuns, né, sobrevivendo uma situação louca dessas, melhor do que essa parte aí da família. Nossa senhora, que parte detestável, cara. Em contraparte, isso a gente tem um grupo mais tático, militar, né, da Scarlett Johansson e do restante do pessoal, que eu vou já adiantando, não é também a melhor parte do filme, mas eles são minimamente mais agradáveis de se acompanhar do que a porcaria da família. Porque eles fazem sentido, é eles que engrenam a história, é eles que levam a história adiante, tá ligado, cara? Então, sim, é uma porcaria aquela parte, mas essa primeira parte é um pouco mais agradável, porque você tem a comparação da segunda parte que é detestável, tá ligado? Mas vamos lá, Jurassic Park sempre foi conhecido, obviamente, pelos dinossauros e pela temática, mas também
nesse filme a gente tem, obviamente, que falar sobre os personagens humanos. Até porque eu não sei quando que começou essa paranoia de dizer que um bom filme Jurassic seria um filme que não falasse tanto de seus protagonistas e falasse mais sobre os dinossauros. Quer dizer, desde o maldito filme a gente tem a porra dos personagens humanos extremamente bem feitos, trabalhados, atuados, escritos, uma maravilha, tá ligado? No entanto, do nada o pessoal começou a falar que isso é um problema. Quer dizer, o problema nunca foi esse. O problema é que nessa nova saga, Jurassic World, dá pra contar nos dedos os personagens interessantes e bacanas dessa nova franquia em comparação aos personagens clássicos, tá ligado? Sei lá, tem muita gente que fala que o Owen Grady é o melhor personagem de Jurassic World atualmente. E eu até concordo. O Owen Grady do primeiro filme, porque dos outros filmes, nossa senhora, é um downgrade enorme, cara. A mesma coisa com a Claire, ela começa com uma personagem interessante, tem ali um mini desenvolvimento no segundo filme, no terceiro filme é um cocô em formato de humano, tá ligado? Aqui nós temos novos personagens que não tem nada de ligação com os personagens anteriores da franquia, exceto por um personagem, o Dr. Loomis lá, ele tem uma conexão com um personagem clássico, eu vou falar, né, o Alan Grant, mas é uma coisa assim, bem simples, bem humilde, assim. Nem é muito comentado, tá ligado? Então, falando deles em si, eu acho que o trio principal, que foi o trio, digamos, mais bem trabalhado do filme, é a parte mais legalzinha, né? A gente tem a personagem Scarlett Johansson, que ela é bacana, ela é uma atriz boa, ela é uma atriz muito boa, mas aqui o personagem dela é bem simples, o conflito dela é bom, mas o filme não trabalha o conflito da maneira que poderia ter trabalhado, sabe? O personagem do Duncan, né? Eu não vou saber falar o nome do ator, assim, sem falar de um jeito esquisito, então... O Duncan, que é o nome do personagem dele, também é um personagem legal. O conflito dele é bacana, como eu disse, também não bem trabalhado. O Dr. Henry Loomis, que é o cientista do filme, né? Ele é um personagem bem legal, eu gostei dele, assim. Mas como eu falei, eles são tão superficiais, assim. Eles são basicamente os seus arquétipos e é isso aí, entendeu? Eles têm um pequeno enredo de fundo e é isso aí. Não tem muito o que se falar deles. O resto dos personagens é simplesmente... dane-se, entendeu? Eles estão ali pra morrer. É simples assim, tá ligado? E temos o vilão do filme, que é uma bela de uma bosta. A gente não precisa falar que vilões humanos na franquia Jurassic são uma porcaria, tá ligado? É sempre ou um cara ganancioso ou um otário que quer fazer maldade com os dinossauros, tá ligado? Eu sei que os dinossauros, que são o verdadeiro desafio do filme, mas se tu quer ter um vilão humano, pô, faz um esforço decente aí, cara. Não faz a porcaria de um milésimo bilionário sacana, tá ligado? Que vai morrer pelos dinossauros, tá ligado? Tipo, de novo isso, a gente já não viu, sei lá, 1000 vezes. E tava na cara que esse cara era o vilão bundão, tá ligado? Tava na cara que isso ia acontecer, tá ligado, cara? Tipo, nossa. Mas vamos lá, comentado que realmente as pessoas vêm para o cinema para ver esses filmes, né? Os dinossauros. Até porque é a grande joia da coroa desses filmes, né? É uma franquia sobre dinossauros, então os dinossauros têm que ser bem trabalhados no filme, não é mesmo? Enfim, vamos lá. O filme, então, se concentra nos 3 principais, digamos assim, alvos do grupo. As cenas com esses 3 principais são boas, realmente, eu acho que são as cenas mais bacanas do filme. O Mosasauro aqui e a sua primeira sequência de caçada é muito bem feita. Eu realmente gostei da primeira cena dele. O Mosasauro aqui tá com um visual bem maneiro, menos crocodiliano forçado e mais mosasaurídeo mesmo. Eu curti muito a cena dele, de verdade. A gente tem então o Quetzalcoatl aparecendo, mas a cena dele também é bacana, né? Eu ainda prefiro, por incrível que pareça, o visual de Dominion do Quetzalcoatl, mas aqui o Quetzal tá bacana, a cena dele é bacana também, né? Nada muito uau, assim, sensacional, mas tá legal, né? Eles aparecem bem pouco no filme, na verdade, só nessa cena mesmo. A cena dos titanossauros é aquele famoso momento contemplativo de nossa, os dinossauros são lindos, que é sempre feito com um saurópode, basicamente, né? Que não seria diferente, tentando emular aquela clássica cena do brachiosauro, né? O visual do titanossauros, eu lembro que eu realmente não gostei nem um pouquinho quando foi revelado, mas aqui, por mais que eu ainda não seja muito fã, eu até entendo a ideia daquelas velas estranhas no pescoço e no quadril, pelo jeito uma espécie de dimorfismo sexual e tal. Eu achei interessante isso, sabe? O Velociraptor nesse filme é uma bosta,
né? Vamos falar a verdade, é uma porcaria. Ele tá no material divulgacional do filme, tá lá, mas aquilo é só uma piada de que, olha só, o dinossauro clássico apanhando com um novo dinossauro aí da franquia, olha só, hahaha, que legal. Bosta, enfim. A gente tem os espinossauros que eu não vou comentar, porque, nossa senhora, que coisa foi essa, cara? Tipo, as cenas deles são boas, entre aspas, são, vai. A cena da praia até foi interessante, porque eu não tinha visto ela em nenhum outro material do meu promocional do filme, eu sei que tá, mas foi interessante. Mas, cara, o visual deles tenta trazer essa coisa de um espinossaurídeo moderno, né? O espinossauro com a cauda de remo e tudo mais. Eu entendo que a intenção é muito boa, claro, mas, caralho, cara, eu não consigo olhar pra esse pescoço de cachumba e gostar disso, cara, na moral, de verdade. Enfim, a proporção meio bizarra e tal, mas... Tirando isso, cara, o bicho tá em quase todo o marketing do filme. E ele aparece em uma única cena, cara. Nossa senhora, tipo, não dava pra fazer mais dele? Tipo, a gente esperou tantos anos pra ver um espinossauro de novo nos filmes. Eu sei que ele volta em Acampamento Jurássico. Mas, cara, tô falando de filme agora, tá? Filme. Faz tempo que a gente não vê. Cara, desde o Jurassic Park 3. A gente não vê a porcaria do espinossauro aparecendo de novo. A gente vê aqui um novo tipo de espinossauro, né? 4 fucking espinossauros. E eu sabia que quando eles iam colocar 4 espinossauros, é porque ou eles iam diminuir o perigo do bicho, ou eles iam fazer, sei lá, eles serem uns dinossauros tipo de menor ataque, assim, sabe? E, cara, eles são uns pigmeu e eles são tipo assim, não são uma grande ameaça, tá ligado? Enfim, bem broxante. Poderia falar da cena do Tiranossauro? É claro que eu poderia falar da cena do Tiranossauro, mas ela é uma merda, de verdade. O Tiranossauro é bonito, claro, legal. É uma inspiração da cena do livro, claro, legal. Mas a execução é uma porcaria, cara. Que desgraça de Tiranossauro que tava com dor na bunda ali, não conseguia andar direito, não conseguia morder direito. Que bicho inútil do caralho. Mas tá no livro, cara, lê a porra do livro. Não fica dizendo que tu lê o livro, que tu acha maneiro, que aquelas coisas lá fora não são dinossauros. Para de repetir isso, na moral. Tem um monte de gente que nem lê o livro, só lê os trechos do livro e diz que já sabe tudo sobre o livro, que, nossa senhora... Não, cara, na moral, lê a cena do bot no livro. Tem sim suas semelhanças, mas, cara, a cena no livro é muito mais legal do que essa porcaria que foi feita aqui no filme. Nossa senhora, que deu sono. Caraca, uma cena tensa da sono é legal, né, cara? Nossa senhora. Bom, mas como é dito no filme, né, as pessoas estão cansadas de ver só dinossauros. O próprio Jurassic World 1, 2, 3, todos falam sobre isso, né? As pessoas não curtem mais tantos dinossauros. Vamos meter híbridos, por que não, né? Híbridos são mais interessantes, porque, um dinossauro, sei lá, né, cara? O híbrido é mais assustador, mais bacana, vire mais brinquedos, por que não, né? Mas não são híbridos, Ricardo, são mutantes, sabe? Mutante. Cara, o próprio filme fala isso. Eu não tô zoando, o filme fala isso. Que essa ilha, que esses experimentos envolvendo os mutantes, eram tentativas de criar um novo híbrido. Eram tentativas de criar a nova atração que vai virar o Indominus Rex, tá ligado? E se eu não me engano, na verdade, isso não era feito numa outra ilha. Isso não era feito na própria Ilha Nublar. O Scorpions Rex não foi uma tentativa de criar uma parada assim? Tá ligado? Faz um tempo que eu não vejo Acampamento Jurássico e não acompanho muito a lore de Jurassic World. Mas não era isso, não, tá ligado? Que porcaria foi feita aqui? E tá, vamos lá. Mutantes, tá? Mutantes. Não os da Marvel e não os da Record, tá ligado? Mutantes aqui de Jurassic World. A gente tá tentando, então, entender qual que foi o motivo de trazer esses bichos aqui. Sei lá, talvez explicar que o desenvolvimento, né, dos dinossauros de Jurassic World era sujeito a dar falhas, o que é bem normal, né? Até porque estamos falando de modificação genética, de edição genética, que é uma parada complexa que poderia dar errado e dar umas coisas bizarras no meio do caminho. É uma proposta interessante, claramente é, mas no próprio filme isso é cagado, porque o objetivo era mesmo criar a porra de um monstro, entende? Então... Tá. Então, sei lá, era pra ter umas ameaças mais interessantes no filme. Cara, os Mutadon, eles estão em apenas... Sei lá, no final do filme eles aparecem naquela cena do mijo, mas também aparecem na cena do final do filme. Os protagonistas, eles só demonstraram dificuldade em enfrentar essa piroca aí porque eles estavam desarmados. E quando eles têm uma arma, cara,
eles resolvem isso de boa, tá ligado? Tipo, eles nem são uma grande ameaça, tá ligado? O visual deles é uma merda. Tá, vamos lá. O Distortus Rex, tá? Vamos falar desse carinha aí. Tá, ele tá como a grande ameaça do filme, o vilão principal. Aí chega lá e não é nada disso, tá ligado? Tipo, o bicho aparece no começo, e aparece no final e deu. O bicho, pra falar a verdade, ele mata um cientista no começo do filme e ele mata o vilão idiota do filme, tá ligado? Tipo, caguei. Enfim, na verdade, cara, eu não gostava dessa ideia do Distortus desde da maldita concepção dessa ideia, cara. Desde que revelaram isso aí, eu ficava assim, mano, isso aí é muito desnecessário. Num filme que você tem 4 espinossauros, o Mosasauro, o Quetzal, o Titanossauro, o Velociraptor, o Tiranossauro, o Dilophosauro, você tem uma porrada de dinossauro maneiro aí, cara. Por que tu vai inventar de meter a porra de pra inovar, pra trazer conceitos novos e pá, Ricardo. É pra trazer mais tensão, tá ligado? Porque, pô, o Tiranossauro, cara, é só um Tiranossauro. É só 4 espinossauros, Ricardo, pelo amor de Deus. Não vai trazer tanto terror como um bicho feio pra caralho com a cabeça torta e tal. Não, nada a ver, né, Ricardo? Tá, as cenas dele são bacanas, claro, a cena do helicóptero até foi uma surpresa. Mas, cara, tipo, o bicho literalmente, ele perde o interesse em caçar os protagonistas e vai embora. Os protagonistas conseguem escapar dele, ele nem se esforça pra ir atrás. Parece que o bicho ele tá só meio andando pra lá e pra cá, assim, meio curtindo, assim, sabe? Tipo, é tão estranho, tá ligado? É tão mal feito, tão cagado. Enfim, é uma porcaria, é uma bosta. Não, é uma bosta. Mas vamos lá, né? Gareth Edwards foi chamado pra dirigir esse filme. O cara é um excelente diretor. Eu adoro Rogue One. Na minha opinião, desses novos filmes da Disney, de Star Wars, ele foi o melhor. Ele trouxe Godzilla de 2014. O cara simplesmente foi o camarada que dirigiu o primeiro filme do Monsterverse. Ele dirigiu essa... Também foi o cara que dirigiu aí alguns filmes recentes que eu não assisti, mas eu sei que o Gareth Edwards é um excelente diretor. O cara sabe muito bem como compor grandes cenas. Ele é também um cara que trabalha muito bem com efeitos visuais. É uma outra parada que eu acho que este filme aqui não traz nada de chocante, tá ligado? Tem uma cena ou outra que é bacana, mas tem umas cenas ali meio memes, tá ligado? Mas, cara, na moral, Gareth Edwards é um grande diretor. Mas aqui dá pra sentir que ele não tem quase nenhuma voz, tá ligado? Em algumas cenas dá pra sentir, tá, isso é bem Edwards mesmo. Mas, sabe, não faz muita diferença. O cara tá aqui apenas pra, sabe, cobrir tabela, sabe? O cara, ele tá aqui porque a Universo queria um nome pra chamar um pouco de atenção, sabe? Ele queria um pangol pra filmar o filme, essa é a verdade. Pois quem sabe dos bastidores deste filme, de acordo com alguns rumores e vazamentos, deu a entender que foi um caos, tá ligado? A Universo queria fazer um filme menor de Jurassic World, uma coisa meio rápida pra ganhar um dinheirinho em cima aí da franquia. Eles queriam fazer um filme menor, um filme separado, pra não arriscar tanto que nem foi Jurassic World Dominion. Eles tentaram trazer o diretor de Deadpool 2 pro filme, mas o cara quitou, ele falou que realmente não dava pra fazer o que eles queriam fazer, eles só queriam um cara que gravasse o filme e fizesse um trabalho rápido ali e tal, sabe? Então não tinha liberdade nenhuma no projeto, sabe? Era só um estúdio querendo que alguém fosse lá e executasse a ideia que eles queriam trazer, mas daí eles chamaram o Gareth Edwards. Por que ele aceitou isso, cara? Eu só consigo imaginar que, como o cara sempre foi muito fã de Jurassic Park, eu acho que a ideia dele foi, cara, essa é a minha única chance que eu vou ter na minha vida, talvez, de dirigir um filme da franquia, então bora lá. Foi uma péssima decisão, porque, cara, você tem muito potencial. Se a Universo tivesse dado liberdade total pro mano, pô, o cara podia ter feito um filmaço, tá ligado? Porque, que nem eu falei, tem uns momentos interessantes, bacanas do filme, que eu acho que se o Edward tivesse mais liberdade, ele teria entregue um projeto muito melhor do que a gente recebeu, tá ligado? E é isso aí, cara. A Universo, ela queria uma parada assim, tá ligado? Ela não queria um filmão. Ela queria um filmeco aí só pra ganhar uma grana, tá ligado? Recomeço a piada, entendeu? Essa parada de, Rebirth. Não tem nada a ver, tá ligado, cara? É tipo, é só uma parada mesmo pra chamar atenção. Que nem todo esse filme. Mas vamos lá. Eu odiei este filme?
Então, Jurassic World Dominion é uma bosta do início ao fim. É realmente um filme, assim, detestável. O pior filme da franquia não tem, tá ligado? Não tem Jurassic Park. Eu vi gente comparando esse filme com Jurassic Park 3, inclusive, falando que, é aquela diversão, assim, meio separada da franquia, sabe? Uma parada meio, sabe? Não, não é. Jurassic Park 3 é o filme mais fraco da franquia, de Jurassic Park, né? Dos 3 primeiros filmes. É o mais fraco, com certeza. Ele não tem lá a maior história, com certeza, mas é um filme divertido pra caraca. Eu assisto toda vez que eu posso, eu assisto, ligado? Porque ele é um filme divertido. Ele tem boas cenas, ele tem um grande vilão, ele, sabe, ele tem bons momentos com Alan Grant, ele é um filme bem feito, sabe? É uma aventura bem, assim, divertida que dá pra assistir várias vezes sem cansar, tá ligado? Eu faço isso o tempo todo, e esse é um filme que tem uma importância pra mim, porque foi ali que eu conheci a franquia e foi ali que eu conheci o Espinossauro, que é o meu dinossauro favorito. Ver alguém comparando Jurassic World Renascimento, ou Recomeço, sei lá, com o Jurassic Park 3, cara, comparar essa bosta com o Jurassic Park 3 é foda, porque não dá. Eu assistiria uma vez só Jurassic World Recomeço, e foi o que eu fiz. Eu assisti uma vez, não pretendo assistir de novo, cara, desculpa. Que nem eu falei, é um filme vazio, não tem alma, sabe? E estamos falando de Jurassic Park, ou sei lá, Jurassic World. É simplesmente uma das maiores franquias da Terra. Não adianta, cara. Essa franquia tem importância do caralho não só na história do cinema, mas da cultura pop no geral, cara. Caraca, é Jurassic Park, mano. Jurassic World foi o filme que bateu ali o dinheiro pra caralho, tá ligado, cara? Bateu de frente com grandes blockbusters do momento lá, como Star Wars, Vingadores e tal. Eu sei que o Domínio é uma porcaria, mas fez dinheiro pra caralho, tá ligado? Então, tipo, cara, é uma das franquias mais bem-sucedidas de Hollywood. Tem que ter um respeito por ela, tá ligado? Fazer um filme praticamente um spin-off aleatório ali é muito estranho, tá ligado? Colocar recomeço no título, como se isso indicasse o nascimento de uma nova era pra franquia, é tudo fake, é um clickbait desgraçado, tá ligado? É pra atrair o pessoal, o fã mesmo, achando que, não, isso aqui vai trazer de volta a franquia aos primórdios. Cara, não traz merda nenhuma, isso é só uma estratégia de marketing, tá ligado? É um filme vazio, não tem nada a dizer, é um filme que não diz nada, não é sobre nada, sabe? Ele traz mais pontos, assim, buracos narrativos pra acampamento jurássico, criar mais uma temporada pra responder, do que realmente trazer aí uma boa história, sabe? Que se autocomplemente, mas não. Jurassic World Recomeço tá aqui pra existir só, tá ligado? Não tem um objetivo, sabe? Não é uma história que contar algo pra essa franquia. É só mais um filme. É só mais um filme. Tem os seus momentinhos, tem ali alguns personagens bacanas, que nem eu falei. Mas é só, cara. Não tenho nada a dizer. Eu não posso dizer que esse aqui é o último prego do caixão para a franquia, porque o Jurassic World Dominion já foi esse prego. Eu acho que aqui realmente o Rebirth é só o último suspiro de um pulmão velho e cansado, que já não aguenta mais tossir, sabe? E eu acho que Rebirth é isso aí, é só um da franquia, sabe? Nada demais, tá ligado? Nada demais. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que essa é a minha opinião sobre o filme, até porque não tem nenhum problema em você gostar do filme, de você, sei lá, se divertiu com o filme, achou o filmão, não tem problema nenhum com isso, cara. Mas eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Eu vi muita gente que viu o filme, achou o filme mais ou menos, achou fraco, sei lá, não gostou tanto como gostaria de gostar, mas que defende o filme e tá fazendo propagandão, porque, olha só, tem medo que o filme fracasse por causa disso e que a franquia seja extinta. Tem gente que realmente tá com esse medo. Tem gente que diz, pô, gurizada, vamos lá, vamos fazer esse esforço, porque senão vão acabar com a nossa franquia favorita. Eu sou muito fã de Jurassic Park desde criança, assim, desde o terceiro filme, eu, assim, assisti o primeiro, o terceiro filme e tal. Desde lá, cara, eu acompanhei muita coisa, eu vi, sim, Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic tudo, e, cara... Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Uma das minhas franquias favoritas se acabar, sabe? Por pura ganância, por um estúdio que não se importa de verdade com a franquia, que só quer, sabe, tirar mais uma nota do nosso bolso, sabe?
E isso não é o que a franquia precisa. O que a franquia precisa é de um filme, sabe? De verdade, que tenha coração, que se importe de verdade em contar uma boa história e que não só respeite, né, os dinossauros e a história, como respeite a franquia em si, todo o trabalho que foi feito antes deste filme, sabe? É algo que eu não vejo em Renascimento, sabe? Eu não vejo em Rebirth, eu não vejo nesse filme. O que eu vejo aqui é só mais uma tentativa da Universal de arrancar dinheiro de nós. Só isso. Não é como se todos os filmes não fossem isso, eu sei. Mas nesse exemplo aqui é mais um dos vários exemplos de várias franquias que estão sendo saturadas por causa desse desejo de fazer um filme qualquer coisa e achar que as pessoas vão comprar. Cara, eu como fã de verdade, eu não sei, assim, imagina um cenário que a gente tem todo ano um filme de Jurassic World e todos os filmes são, assim, vazios, não tem nada a dizer e são fracos, sabe? Só estão ali pra saciar o desejo momentâneo de ter um filme de dinossauro, sabe? E eu, sinceramente, preferia então que a franquia se extinguisse, se esse fosse o caso, sabe? E eu tenho medo que isso aconteça. Eu não quero que a franquia se extingua. Eu amo Jurassic Park, mas eu também amo no nível de que eu não consigo ver ela sendo tratada desse jeito, sabe? Então, nesse caso, eu prefiro realmente um hiato. Prefiro que alguém que pare Jurassic World, que chega, sabe? Lance o que tem que lançar ainda, mas chega, né? Vamos investir em novas ideias, ou sei lá, dá tempo até alguém encontrar uma boa solução pra essa franquia, sabe? Uma versão mais fiel aos livros, eu não acho nem que isso seja a salvação da franquia. Se não for bem feito, o que importa é alguém entrar e trazer uma boa história, um bom filme, que respeite o que Jurassic Park é, uma das maiores franquias da história e do cinema. Então, cara, é isso aí. Jurassic World, o recomeço, não é o recomeço, cara. Isso aqui é só o último suspiro, tá ligado? E a gente não pode deixar a franquia se transformar nisso, em um monte de que a franquia vai soltando. Não dá, sabe? Isso é doloroso demais pra se ver. A gente tem que sim criticar. A gente tem que sim reclamar quando a coisa não tá boa. A gente tem que se pronunciar. E é mais uma vez que eu digo que sim, isso aqui não é um renascimento, isso aqui é um falso recomeço. É isso aí. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar.